The Boys, season finale da segunda temporada dessa série maravilhosa da Prime Video. E eu cravo logo, das séries que já existiam antes desse ano, talvez The Boys tenha tido a melhor temporada de 2020. Obviamente não é um 2020 lotado de séries, mas The Boys merece muito respeito. Muito concisa, apesar de alguns entraves no meio do caminho, e aí a gente tem finalmente o composto V à beira de ser distribuído para a população em geral. Mas nem tudo vai conforme o planejado. Só que calma, para continuar aqui eu vou precisar de spoilers, então só fica nesse vídeo quem assistiu essa segunda temporada ou não tem problemas com revelações bombásticas dos detalhes. Abro a resenha com um pouco do passado do Hughie. Em uma conversa com a Starlight, finalmente ganhamos um pouco mais do background do personagem, sobretudo background familiar. Sempre vimos o Hughie muito afeito ao seu pai, que é mais ou menos onde começa o seriado. Fora o lado que eu já falei de ele ser o mais humano dentro desses principais aqui, dos personagens principais, o trauma da fuga da mãe dele, que agora ele explica, na verdade foi o que o transformou naquele que se importa com os outros, que cuida e que não pode ter seus entes queridos simplesmente sumindo porque sim. Para explicar isso, finalmente explicam também porque o Billy Joel é o cantor favorito do personagem. E isso se conecta justamente em como ele é apegado ao seu passado. Tanto em não largar de uma memória através de um cantor, bem como deixar esse trauma, o trauma para com o desaparecimento, vou colocar assim, da sua mãe, como ele deixar isso moldar o seu caráter. Ainda no Hughie, ele e a Starlight tentaram convencer a Maeve a denunciar os problemas que existem na Vault, dentro do set. Entretanto, foi A-Train quem os ajudou. E nisso um ciclo se fecha, demonstrando que The Boys vai realmente iniciar uma nova fase. O A-Train começou todo o problema que os Supers na vida do... que os Supers representam na vida do Hughie. Antes ele era fã desse circo todo, dessa parafernália toda. Só que, novamente, com uma espécie de, muito entre aspas, namorada ao seu lado, o A-Train se aproxima dele em super velocidade. Só que dessa vez não explode ninguém. Em vez disso, ajuda a colocar a opinião pública contra a Stormfront. Justamente o que eu havia dito. Para bater a Stormfront, só a opinião pública contra ela. Nenhum sup conseguiria de fato batê-la. Se bem que teve um pouco disso aqui nesse episódio, Além desse lance da opinião pública, ganhamos mais ainda. Ganhamos a própria Maeve, que surge como um soft, um leve Deus Ex Machina na hora certa. Deus Ex Machina é sacanagem, mas meio que tem um propósito ali no que ela fez. Só que o formato continua sendo de Deus Ex, só que um Deus Ex muito bem aplicado. Enfim, o A-Train, ele gera o fim de um começo que ele mesmo foi responsável, nem que seja um responsável indireto, e temos aí novos rumos de The Boys. Vamos lá no Butcher, no Billy Bruto, no Billy Butcher, como é o nome dele. Ao contrário do que eu sugeri, ele simplesmente não se derreteu pela Becca e seu problema com o filho do Homelander. Melhor do que isso, Butcher demonstra que não é um personagem nada reto, nada simples. Ao mesmo tempo que é nosso anti-herói, ele também tem tons fortíssimos de vilão, quando, por exemplo, prefere tanto a Becca, mas tanto a Becca, a ponto de entregar o filho dela para Vault. Apesar de ser um pouco de burrice, afinal, ele só esqueceu de combinar isso com a própria Becca, é um caminho narrativo muito mais relacionado, muito mais forte, muito mais intrínseco com o que devemos ter, com o que devemos esperar dos personagens de The Boys, principalmente esses personagens que de alguma forma flertam com o poder, independente da origem ou da forma desse poder. E apesar do que aconteceu, dele levemente ter protegido a criança do Homelander, o filho do Homelander, ainda assim, em nenhum momento, ele abriu mão do acordo com Edgar. Só que, em vez de entregar para um agora decadente Vought, ele deu praticamente para o governo. Apesar de ser bem mais bonito ele criar o filho do Homelander por todo o amor que ele tem para Becca, uma Becca que tem a sua jornada encerrada literalmente, isso daria tons finais a um personagem dúbio, muito bem construído por essas duas temporadas, e ele deixaria de ser dúbio e abraçaria de fato um caminho de boa pessoa. Aí quebraria muito as pernas de quem gosta do Billy Bruto sendo bruto.
Antes de continuar, deixa eu só te fazer um convite. No primeiro comentário desse vídeo tem um link para uma nova jornada que eu tô fazendo lá no concorrente roxinho do YouTube. Lá eu tô fazendo lives todos os dias, inclusive o último episódio de The Boys foi visto junto com a turma toda, junto com todo mundo. Coisa que você pode rever, porque tá lá gravado, é só dar uma olhadinha lá nos clips. Aí você sincroniza com o seu episódio e ganha a minha reação time a time, hora a hora. Então vai lá, me acompanha no roxinho, né, que eu não posso falar o nome aqui, e participa comigo de várias experiências bacanas que eu tô fazendo. Vale a pena, pode confiar. A ação do episódio brinca com as nossas percepções, porque de um lado a gente tem um Homelander transtornado partindo soldados ao meio, do outro temos uma nazista sendo espancada lindamente por 3 poderosas, né, e os homens apenas assistindo, e por fim a mesma nazista é obliterada por uma criança, ou seja, obliterada pela nova geração, por um garoto que parece ter exatamente o que falta ao Homelander: índole, ou melhor, uma boa índole. Parecendo Anakin Skywalker antes de se transformar no Darth Vader lá de Star Wars, o que eu acho impossível não ser uma referência visual utilizada lá na Stormfront. Perceba que a personagem não se foi, ela não morreu de fato, e ainda pode voltar aí com uma vilania bem mais complexa ainda, uma vilania mais escrachada. Se não deu certo usar a opinião pública, se não deu certo utilizar, muito entre aspas, a política, talvez agora ela possa vir como uma vilã caricata a fim de simplesmente destruir tudo que estiver à sua frente. E isso vai ser bem interessante para a temporada que chega. Por falar em opinião pública, todas aquelas cabeças explodindo pertencem à senadora Neumann. Exatamente. Senadora que se esconde enquanto super e se revelou finalmente nesse episódio. Como uma boa política, ela precisa que os supers, né, existam para o seu discurso, para o discurso dela continuar ativo. Justamente um discurso contra os supers. Sem eles, ela perde relevância. Exatamente, por exemplo, o que faz alguns políticos com a fome. Dizem que vão erradicá-la, só que ao mesmo tempo precisam das pessoas famintas para continuar ganhando os seus votos fáceis. E a senadora Neumann, ou Neumann, né, depende aí da pronúncia, faz a mesma coisa, só que com relação a superpoderes. Ou seja, quanto mais os sups fizerem merda, melhor pra ela, agora que ela comanda uma, digamos assim, uma pasta no governo americano que pode colocá-la muito próxima de ser presidente, que vai investigar os sups, que vai investigar os super-heróis. Ela mata o cara da igreja justamente por isso. Depois dele oferecer, dar várias provas que podem fazer a VOT ruir, a senadora Neumann simplesmente explodiu a cabeça com a mesma frieza de que destruiu várias cabeças no julgamento do episódio passado. Já que eu falei da igreja / seita, responsável aí por preparar os personagens caídos do set, mediante um forte acordo com a VOT, o The Deep ele foi preterido diante do A-Train, o que finalmente pode gerar um caminho de vilania clássica para o herói mais inútil do set e mais inútil aqui dos The Boys. Um belíssimo conflito para já confirmado terceira temporada. Só espero que de verdade finalmente soltem no mundo aí o The Deep revoltado, transtornado, maluco. Antes dessa temporada, da próxima, teremos aí um spin-off de The Boys, que já foi confirmado, baseado nos garotos, nos jovens superpoderosos. E aí que entra o Homelander Jr., vamos chamá-lo assim, o Ryan, né, no caso. Indo talvez aí para um local onde o governo começa a criar o seu próprio grupo de super-heróis. E aí fica a ideia de que o Homelander Jr. pode ser o cabeça desse grupo. Só que será que finalmente vai ser um grupo, de fato, do bem ou paus mandados do governo que precisam se libertar de alguma forma? Finalmente os sets foram refeitos, quase como que na primeira temporada. Temos aí um Homelander sem saber mais como lidar com tanto poder impotente e cada vez mais impotente. Poder válido foi dado para Maeve e também para Starlight, no caso. E a Maeve pode finalmente se impor contra a empresa, né? Contra a VOT. E finalmente um A-Train que, convenhamos, a Starlight tem ele
dentro do bolso porque ela sabe segredos sórdidos na vida do cara. O Black Noir em coma, né? E um grupo que nem de perto é um grupo que se gosta, agora sendo achincalhado por um governo que vai, através da senadora Neumann, criar o seu próprio grupo do 7 ou regularizar, regulamentar, controlar esse grupo aí do 7 que está imposto. Mas, obviamente, ela vai conseguir agora utilizar, ou melhor, se utilizar da própria fragilidade do 7, uma vez que ela sabe muito sobre todos e vai matando os outros que sabem, ou seja, detendo o poder para si. Para mim, é um plot perfeito para o próximo arco de histórias. Poucas perguntas aí foram feitas, foram deixadas, melhor dizendo, mas alguns caminhos sólidos foram deixados, foram construídos. A Eleven do Mal pode ir para a terceira temporada, como também pode ir para a série derivada. A senadora Neumann, ela tem o Hilt, né, o Huey, melhor dizendo, dentro do seu bolso. E os The Boys também ao lado dela, uma vez que ela pode financiá-los. Pergunta é, ela vai ser uma vilã caricata ou vai demorar a se mostrar de fato e finalmente o Homelander vai ou não ejacular e destruir prédios, que é como termina essa temporada, ou de fato vai ficar ali só nessa masturbação de poder. A cena, apesar de escrachada, que era inclusive da primeira temporada, mas foi cortada por ser muito explícita, digamos assim, aqui nessa segunda temporada ela caiu como uma luva, principalmente pelo que a gente viu após aí a saída da Stormfront e o que o filho da o filho do Homelander fez com a sua, com a sua namorada, de certa forma, né? Ao mesmo tempo que ele pode ser o rei do mundo, o mundo não deixa ser reinado por ele. Ou seja, ao mesmo tempo que ele pode se masturbar nos céus, como quem joga o seu esperma nos réis mortais, ele também, sinceramente, tá fazendo isso sozinho e tá apenas se masturbando, sem chegar aos finalmente, sem de fato conseguir ser tudo que ele gostaria de ser, sem compartilhar, sem criar e sem poder de fato exercer o seu poder, o que ele quer fazer e dominar absolutamente todo mundo. Enfim, ele tá simplesmente sozinho na sua jornada. Temporada sensacional, igualmente sarcástica como sempre foi, apesar de uma ou outra lentidão ali no meio, mas tudo absolutamente apontando aí para um final que iria conceder mais poder a quem estava no underground e menos poder a quem pedia, melhor dizendo, constantemente para finalmente exercê-lo em todo o seu ápice. De novo, perfeito, texto muito organizado, com espaço para todo mundo, mantendo ainda assim o humor de pelo menos um encontro válido do Homelander com o Cal Urban, ou melhor, o Butcher extremamente puto. E mais uma vez os dois se mostrando os melhores atores dessa série disparado. Ou seja, até o French, que não teve tanta utilidade, ainda assim foi útil. Enfim, temporada perfeita, episódio perfeito, sem mais. É isso, gente. Terminamos aqui a nossa resenha. Infelizmente, não nos veremos semana que vem com The Boys. Só que eu te convido para me acompanhar aqui falando sobre a série World Beyond, lá do universo The Walking Dead. E a partir do final desse mês, sobre a série O Mandaloriano, lá do universo Star Wars. Vamos nessa? Eu acho que vocês vão gostar. Se vocês não viram ainda a série, Mandaloriano já tem a primeira temporada. E quem não viu The Walking Dead pode assistir World Beyond tranquilamente. Só tem até agora um episódio lançado. Um forte abraço em todos, até a próxima oportunidade e tchau.